Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Austin, Texas, aqui na igreja A Voz da Pedra Angular, Ministro Juan Ramos, ao ministro João Ramos todos los que están e a aquí todos os que estão aqui para la palabra e vieram nesta ocasião han venido para escutar a palavra en esta do Senhor. y un saludo Uma saudação também para os que estão em diferentes nações, aos ministros e suas congregações, especial para el missionario e uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim. En esta noche quiero leer Nesta noite, eu quero ler Génesis no capítulo 45 do livro do Gênesis, capítulo 45 del Génesis, verso do versículo 1 en adelante, dice, em diante. fue cuando José se E foi quando José, filho de Jacó, revelou-se a seus irmãos lá no Egito. no podía Diz: Então José não se podia conter todos los que estaban diante de todos al lado suyo os que estavam com ele e clamou: hacer salir Fazei sair daqui a todo homem, y no quedó nadie con él. e ninguém ficou com ele. Se a conocer Quando José a sus hermanos, se deu a conhecer a seus irmãos, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó o ouviu. y dijo José a sus hermanos, E disse José a seus irmãos: soy José, Eu sou José. vive aún, vive Ainda vive meu pai? y sus hermanos no pudieron E seus irmãos não puderam responder, turbados delante de él. porque estavam pasmados diante da sua face. E José disse a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. Y él dijo, yo E chegaram-se. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, vosotros vendí a quem vendestes para o Egito. Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis Agora, pois, não vos entristeçais, vendido acá, nem vos pese porque para aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida pues ya ha habido Deus me enviou adiante de vós, hambre en medio de la tierra porque y aún quedan já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. más de vosotros Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, tierra y para dar e para guardar-vos em vida por um grande livramento. así Assim, pues não fostes vós enviasteis que me enviastes para cá, vosotros, senão sino Dios Deus, que me ha puesto por que me tem posto y por pai de Faraó de su casa, e por senhor gobernador de todo, de toda a sua casa, por gobernador de todo, e como regente em toda a terra do Egito. daos prisa
apressai-vos padre, decid, e subi a meu pai, e dizei-lhe, Dios assim me ha puesto por tem dito o teu filho José, de todo Egipto, ven Deus me tem colocado por senhor em toda a terra do y Egito. habitarás en la Desce tierra a mim e não te demores, cerca de mí, e habitarás na terra de Gozém, y los e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, vacas, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. aún quedan 5 años de hambre, E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu e tua casa, todo e tudo lo o que que tens. he aquí vuestro, E eis que vossos olhos y los e os olhos de meu irmão Benjamim que mi boca veem os habla. que é a minha boca que vos fala. Haréis, pues, saber a mi padre E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no lo que Egito, habéis visto. e tudo que tendes visto. Daos prisa y traed a E mi padre. apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, y lloró. e chorou. Benjamín lloró E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, y lloró sobre e ellos. chorou sobre eles. Después sus hermanos hablaron con él. E depois seus irmãos Diga falaram com ele. su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Hoy Hoje teremos a introdução ao tema da escola bíblica, la escuela bíblica, José, José de la muerte del- diante do povo para preservación. para a preservação de vida. Este será el tema del próximo domingo. Esse será La escuela bíblica. o tema do próximo domingo de escola bíblica, se Deus quiser. E hoje teremos uma curta introdução a esse tema. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. José, hijo de Jacob, José, filho de Jacó, de la venida é tipo e figura da vinda do Senhor. E é o tipo e figura do Messias. es la persona más É a pessoa mais perfeita da história bíblica. es el penúltimo hijo, É o penúltimo filho de Jacó, el cual o qual nasceu profeta. profeta, o sea que nació con las dos Ou seja, conciencias. que nasceu com as duas consciências juntas como profeta de Deus, Dios le reveló el futuro de toda su familia. ao qual Deus lhe revelou Pero o futuro de toda a sua família sus hermanos e lhe mostrou que seus irmãos, su madre seu pai e sua mãe iban delante de él. se inclinariam diante dele. Mostró en la parte de la agricultura Mostrou a ele, na parte da agricultura, 11 molhos daban sol frente que se inclinavam frente a outro molho, a lo cual representa o que representava os seus 11 irmãos inclinándose delante se inclinando diante dele. y luego le Depois mostró el sol lhe mostrou o sol, a lua e 11 estrelas mostrándose delante, também se prostrando diante dele, lo cual significaba que o que significava se inclinaría que delante toda a família se inclinaria diante de José, de sus hermanos. e isso não agradou aos seus irmãos, que lhe perguntaram: Vamos a inclinar delante. nós nos inclinaremos diante de ti? Le odiaron Odiaram-no, siempre los porque sempre
os sonhos favorecían a José favoreciam a ele, eran eram pró-José. Dios, Porquanto Deus revela os seus segredos aos seus servos, seus profetas, del futuro estava revelando esse segredo de Jacob, do futuro da família de Jacó sueño que se cumplió a José. perfectamente Sonho que se cumpriu perfeitamente quando seus irmãos se inclinaram diante dele. cuando fueron a Egipto, Ao irem ao Egito umas quantas vezes alimentos, buscando alimento, porque había comenzado la hambruna, porque a fome tinha começado cuando e tienen esta parte histórica quando donde él se revela a ellos, lerem esta parte histórica aonde ele se revelou a eles, já tinham transcorrido 7 anos de abundância. estaba almacenado y era O alimento estava armazenado e era repartido ou vendido gradualmente. ya habían comenzado E já tinham começado 2 años 2 anos de fome. y ahora E ele se revelou a eles e lhes disse: le dice, yo soy José, vuestro hermano. El susto que Eu sou José, vosso irmão. y el hambre O susto que passaram foi maior do que a fome. con su cabello diferente, Com seu cabelo diferente do cabelo de um hebreu, sea su cabello ou seja, seu cabelo gentil, modo gentio, vestidura, sua vestimenta tipo gentio, hablando falando o idioma gentio dos egípcios, de los egipcios, como governador gobernador, e príncipe de um reino gentio, e para o cúmulo, más gentil, casado y para com uma más colmo, gentia. E ainda mais, seu sogro era sacerdote de On. de hombre. Todo Nada concordava nada concordaba com a maneira de ser de um que tenía que ser un judío. judeu. Luego todo eso, ese era el hermano de ellos. Y era un profeta. Porém, Vean ustedes, com tudo isso, esse era o irmão deles e era um profeta. Panea, Vocês vejam outra coisa. que tenía por Sapnat Paneia, ou seja, que também tinha por nome um nome gentio. E não dizia que ele era gentio se decía que él era gentil. ou que era judeu. Se passava como egípcio. O reverendo William Branham El reverendo William Branham encontrou na vida de José, José, filho de Jacó, el hijo de Jacob, a pessoa mais perfeita indicaba que representava a Cristo. y dijo, E disse: Dios me da un hijo, se algum dia Deus me der um filho, y Dios le dio el hijo. lhe porei por nome José. Y antes E Deus lhe deu o filho. E antes de ter o filho, Deus disse que lhe daria um filho. y él le dice a su esposa, E ele disse à sua esposa: viene José. vem José, vem José. Por lo tanto, Portanto, tipo figura o filho do reverendo William Branham é tipo e figura também de da vinda do Senhor. del Señor. No que en él se va a cumplir la venida del Señor, sino que es
Não que vá se cumprir nele a vinda do Senhor, mas é tipo e figura da segunda vinda de Cristo. É uma grande bênção ser tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Porém, daí não passa. Tem uma grande bênção em representar a segunda vinda de Cristo. E a esposa do irmão Branham, como mãe dele, tem a bênção de ser tipo da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, a qual, quando já não podia ter filhos, Deus disse ao irmão Branham que teria um filho por intermédio dela e que lhe poria por nome José. Ou seja, a irmã Meda também, vejam, que até o nome concorda. E ela, como tipo e figura da igreja noiva do seu tempo. Em tudo isso está um grande mistério, o mistério da segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, cumprirá também o tipo de José, filho de Jacó, o qual se revelará a seus irmãos, os judeus, neste tempo final. Por isso o reverendo Lambrana disse, quando eles vejam a Cristo vindo por sua igreja noiva, eles dirão, este é o que nós estamos esperando. Na página 186 do livro As Eras, nos dice párrafo, página 187 de las edades. Nesta versão aqui, nos diz, do parágrafo 55 em diante. Temos que começar antes na página anterior. Página 186 do livro As Eras, do parágrafo 55 em diante, e diz: o primeiro filho, Adão, era a palavra semente falada de Deus. Foi dado uma esposa para reproduzir-se. Para isso foi dada a esposa, para reproduzir-se, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu por misturar-se. Ela fez com que ele morresse. Ao segundo filho, Jesus, também uma palavra semente falada de Deus, foi dado uma noiva, assim como foi a Adão. Mas antes que ele pudesse casar com ela, ela também tinha caído. Ela, como a esposa de Adão,
foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e teria vida, ou duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo nem dogma feito pelo homem. Por e através dos membros da noiva será cumprido tudo o prometido por Deus, que teria de ser manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria. E essa palavra prometida era Ele mesmo, que teria de ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu a sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo quem havia lhe trazido a mensagem, e a mensagem desse anjo foi a palavra de Deus. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ele cumpriu nesse tempo tudo que estava escrito a respeito dele, porque ela aceitou a sua palavra. Os membros da noiva virgem lhe amarão, e eles terão suas virtudes, porque ele é a sua cabeça, e todo o poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros dos nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro fosse mostrado pelo Pai. João capítulo 5, 19. Essa harmonia agora teria de existir entre o noivo e a noiva. Ensina a sua palavra de vida a ela recebe e nunca duvida. Assim que nada pode danificá-la, nem mesmo a morte. Porque se a semente for semeada, a água a fará brotar de novo. Aqui está o segredo desta coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem um assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a suceder. Assim como uma semente que é semeada e regada, chega à colheita amadurecida, cumprindo seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazer com que procedam de outra maneira. Se não tem um assim diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem de ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui em seu ministério terreno. Assim agora atua na e por meio da noiva. Ela sabe isto, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem de se fazer. Porém, ele agora, através da noiva, dará cumprimento a esta obra que deixou para esse tempo em particular. Se entendemos o que li, tudo isso é para nós e para o nosso tempo, para a nossa era, para a igreja noiva deste tempo. Portanto, a igreja noiva terá o nosso José. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta introdução.
José, diante do povo para a preservação de vida. Que Deus os abençoe, guarde e continue desfrutando uma noite feliz. Se houver alguma pessoa que ainda não conheceu Cristo, que não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você. E se você se encontra em outro país, também pode passar aí na frente para que fique incluído na oração que estaremos fazendo pelos que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Com nossos olhos fechados e nossos rostos inclinados. Pai nosso que estás nos céus, bendito seja o teu nome para sempre. Viemos a ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas as pessoas que estão recebendo Cristo nos diferentes países nesta ocasião. Rogo-te que as recebas no teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, todos que estão recebendo Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma e creio na tua primeira vinda. Senhor, creio na tua morte na cruz do Calvário como único sacrifício de expiação pelos nossos pecados. E creio no teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no teu nome, e produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero entrar no teu reino e quero viver eternamente contigo no teu reino. Senhor, que faças uma realidade em mim a salvação que ganhaste na cruz do Calvário para mim e para todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E aqueles que receberam Cristo como Salvador podem ser batizados. Como Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E nos veremos eternamente no reino de Cristo. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião. Continuem desfrutando de uma noite feliz e nos veremos amanhã, se Deus quiser, na reunião de ministros. Depois, no domingo, na ceia que haverá depois da reunião de ministros. E depois, no próximo domingo, na escola dominical, com o tema José diante do povo, para a preservação de vida. Que Deus os abençoe e guarde, que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao reverendo João Ramos e em cada país deixo um ministro correspondente para continuar. Que Deus os abençoe e que todos passem muito boa noite.
Deus abençoe e guarde a cada um. y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas presentes, y los que Boa noite a cada um de vocês, irmãos e irmãs aqui presentes e aos que estão em diferentes nações. hacer una corrección, si dije hope, Para fazer uma correção, eu lhes disse Hope, esperança, porém, a segunda esposa do irmão Branham é Meda, del hermano Branham, a mãe de José. E no domingo hacemos também faremos a correção novamente, para que a correção seja feita para os que escrevem. Obrigado.